se aproxima a memória litúrgica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E hoje eu venho conversar com você a respeito do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E vamos começar, vou pular a parte histórica do ícone. Se você tiver interesse, manda uma mensagem aqui nos comentários e depois eu posso falar da história do ícone. Mas o primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção é que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um ícone. Ora, um ícone é o mesmo que uma imagem? Não, não é a mesma coisa. As imagens são obras de arte sagradas constituídas por nós no Ocidente. Ícone é próprio da tradição oriental da Igreja, de origem bizantina. Esse ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro segue uma série de condições próprias dos ícones. Por exemplo, o ícone não tem a preocupação de mostrar uma realidade piedosa. O ícone não é um desenho, ele é uma escrita. Ele é a escrita artística de verdades teológicas, de verdades reveladas que nos aproximam de Deus. Então, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele precisa ser lido. E como ele é lido, ele é uma janela que nos aproxima da narrativa da salvação. Ele tem uma série de símbolos que nos levam a rezar, a contemplar o mistério de Deus. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre esses símbolos, sobre como ler o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então vejam, vai aparecer aqui o ícone e nós vamos conversar mostrando cada parte dele, o seu significado. Pois bem, vejamos primeiro, aqui está uma réplica do ícone. O ícone original está preservado lá em Santo Afonso, na Itália, lá em Roma, e essa é uma réplica. Dê uma olhada, contemple. Quais os detalhes que você percebe? O que é estranho? O que é comum para você? Primeiro dê uma apreciada no ícone. Agora, vamos começar a observar alguns detalhes. Percebe que aqui em cima nós temos algumas letras, são inscrições gregas, que estão aqui em cima na imagem. Acima dos anjos, acima de Nossa Senhora, acima de Jesus. Essas letras, essas legendas, eles têm um significado. Então vejam que a gente tem aí, ó, começando com a letra M e P, que é Metertel. MP é a abreviatura que está acima da cabeça de Nossa Senhora e nos indica que Maria é Mãe de Deus. Logo acima do menino Jesus, veja que temos também, logo acima não, né? Ao lado do menino Jesus, nós temos letras aí, ó, IC, XC. Essas letras nos lembram que Jesus Cristo é Jesus Cristo. Esse é o menino Jesus. Nós temos aí OAM, do lado esquerdo aqui. Essas são as iniciais que indicam se tratar do arcanjo Miguel. Do outro lado, nós temos o OAR, que nos indicam que se trata do arcanjo Gabriel. Então, nós temos aí as letras indicando Maria, Mãe de Deus, realidade teológica. Jesus Cristo, o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel.
Os arcanjos trazem, além de estarem aí as suas imagens, vejam que eles trazem objetos em suas mãos. Que objetos são esses? Do lado esquerdo, nós temos o arcanjo Miguel, que segura a lança, a vara com a esponja e o vaso do vinagre. Vejam que esses símbolos que ele nos traz, esses objetos, são objetos presentes lá na crucifixão de Jesus. Do lado direito, o arcanjo Gabriel segura a cruz e os cravos. Então, os objetos trazidos pelo arcanjo Miguel e pelo arcanjo Gabriel tratam do modo, do como Jesus cumprirá a sua missão redentora. Eles não anunciam desgraça, mas anunciam a missão redentora de Jesus. E é por isso que o menino Jesus olha para eles com seriedade. Jesus dialoga com eles a respeito da sua paixão. Observem ainda, na direção logo abaixo, nos pés do menino Jesus. O menino Jesus tem uma sandália escapulindo do pé ali, ó. Percebem a sandália caindo do pé de Jesus? A sandália caída dos pés é um detalhe forte nesse ícone. Ela significa a humanidade real de Cristo. Cristo que, diante da paixão, sente medo. E, sentindo medo, corre para os braços da sua mãe. A confiança total na mãe. A pressa em correr para os braços dela, que lhe acolhe. A perda da sandália mostra a nossa própria fragilidade. Maria nos segura no colo nos momentos de fragilidade, como segura aí o menino Jesus. Vejam o olhar de Maria. Maria, nesse ícone, ao acolher Jesus fragilizado, Jesus assustado com a paixão, ela não olha para Jesus, ela olha direto para você que contempla o ícone. Ela olha para cada uma de nós. Ela olha para nós e apresenta Jesus a nós. Ela acolhe a cada uma de nós que sofremos. E ao mesmo tempo em que olha para nós, ela diz para nós: eu te mostro o Salvador. O olhar de Maria é um olhar de intercessão, não um olhar de tristeza. Observe nas mãos de Maria. Primeiro, a mão é suporte para Jesus. A mão de Maria recebe aquele aperto da mão do filho assustado, do filho que socorre, que pede socorro. Mas, ao mesmo tempo, a mão de Maria que acolhe Jesus, ela indica para nós Jesus. Ela mostra o caminho. Maria não é o centro do ícone, mas ela é aquela que conduz ao centro. O centro do ícone é o Cristo. Maria que protege o menino é Maria que nos aponta o caminho do Cristo. Vamos olhar agora as vestes de Maria. Cada cor nesse ícone tem um sentido, é simbólica, é representativa. No manto, as cores nas vestes de Maria são uma teologia pura. No manto interno de Maria, o manto é vermelho.
O manto vermelho, a cor vermelha, indica divindade, indica a proximidade de Deus. Podemos falar da santidade. Por fora, o manto é um manto azul. Na elaboração dos ícones, o uso da cor azul indica humanidade. Então, a humanidade de Maria é revestida de graça divina. Maria é humana. O manto é azul, mas ela é revestida pelo manto vermelho da graça divina. Quando olhamos as cores das vestes, vamos olhar também para as vestes de Jesus. Veja que as vestes de Jesus são verde e vermelho. A veste de Jesus indica o verde, vida, realeza, o vermelho indica o sacrifício, o martírio, a divindade. Observe que também no fundo do ícone há uma cor. Qual é a cor que você repara aí em todo o fundo do ícone? A cor que é usada aí de fundo no ícone é a cor ouro, o dourado. O dourado indica o céu já presente. O dourado indica a glória eterna. Um outro detalhe, observe que, lendo esse ícone, em nenhum lugar você vê sombra. Não tem a sombra dos anjos, não tem a sombra de Maria, não tem a sombra do próprio Jesus. Por que que o ícone não tem sombras? Porque não existe escuridão na presença de Deus. Maria, Jesus e os arcanjos estão na presença de Deus. E na presença de Deus, tudo é luz. Por isso, o dourado. Agora, um detalhe que chama a atenção, e muitas vezes é difícil de entender na nossa cultura ocidental, e principalmente na cultura contemporânea, é o rosto de Jesus. Observe o rosto de Jesus. Jesus é uma criança no colo de Maria. Mas o rosto de Jesus é o rosto de uma criança? Não. No ícone da Perpétuo Socorro, Jesus é representado como adulto em miniatura, o que é típico da iconografia bizantina, o que é típico daquele período na humanidade. Esse adulto em miniatura mostra que Jesus é uma criança na idade, mas é Deus na sabedoria. E sendo Deus na sabedoria, ele sabe o que veio fazer. Ele sabe pelo que passaria. O rosto sério indica a consciência da missão, a consciência da importância, a consciência do que veio fazer, a consciência de para onde há de nos levar. Observe um pouco mais o detalhe do gesto das mãos de Jesus. Jesus segura a mão de Maria com força. É o gesto do filho que procura proteção. Veja que isso se repete com as nossas crianças. Quem é pai, quem é mãe, deve se lembrar disso, que quando a criança está com medo, está insegura, está desconfortável, é dessa maneira que ela aperta a nossa mão em busca de proteção. Mas também esse gesto indica a união das vontades, a união, a entrega ao plano do Pai, a confiança absoluta na mãe, que lhe nutre, que lhe ensina e que lhe acompanhará até a ressurreição. Então, o que é que esse ícone quer dizer para nós?
Esse ícone inteiro proclama que Maria nos conduz ao Cristo e que Cristo nos conduz à salvação. Ele é chamado Perpétuo Socorro porque mostra o socorro de Maria, o socorro de Cristo, o socorro dos anjos, o socorro da graça, tudo ao mesmo tempo. Deus nos é misericordioso, Deus nos é perpétuo socorro. Então, olhe para o olhar de Maria. Maria te acolhe. Siga a mão dela. E ela te aponta Jesus. Ela sabe que ela não é o centro, que a salvação está em Jesus. Observe Jesus. Ele não foge da missão. Ele te salva. Veja os arcanjos. Eles revelam a paixão, revelam a sabedoria de Deus em Jesus. Note a sandália. A sandália é a tua fragilidade nas mãos de Deus. Perceba o ouro, que nos indica que o céu é aberto para ti, o céu é aberto para nós. E aí, como é que somos convidados a rezar esse